Olá, meu querido amigo, olá, minha querida amiga. Neste vídeo que vai seguir agora com o professor Leandro Quadros, eu gostaria que você prestasse bastante atenção como é importante a nossa comunhão com Deus e a nossa vida de oração e o estudo da palavra de Deus nesses últimos dias. Se já houve um tempo em que nós, cristãos, precisamos estar ligados com a palavra de Deus, esse tempo é agora e você não pode desperdiçar o momento e o tempo que Deus ainda está te dando. Virão coisas muito profundas e difíceis de suportar, enganos satânicos por todas as partes. E se você não estiver alicerçado à palavra do Senhor, meu amigo e meu irmão, você vai ser enganado. E não adianta eu dizer assim: ah, mas eu conheço a palavra de Deus, ninguém vai me enganar. Amigo, é muito maior do que você e eu podemos imaginar. E a nossa única salvaguarda é a palavra de Deus. Por isso, esse vídeo que vai seguir agora, assista até o final, reflita, pensa bem se você está preparado para o que virá. Mas ainda tem tempo, nós podemos nos preparar e buscar a presença do Senhor com oração e diligente estudo da palavra de Deus. Se você realmente quer estar salvo das ciladas e enganos de Satanás, você precisa se preparar. Eu preciso me preparar e é o que eu estou fazendo. Vamos juntos tomar essa decisão e nos prepararmos para esta grande batalha que logo, logo vai encerrar por completo essa vida de pecado aqui nesse mundo. Segue o vídeo, mas antes não esqueça, deixa aí a sua contribuição com um like e compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam entender o que está acontecendo e tomar uma atitude antes que a porta da graça se feche. Lendo com você, que está em Daniel capítulo 12, versos 1 e 2. Abra sua Bíblia. Daniel capítulo 12, versos 1 e 2. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Eu quero que você preste atenção na sequência desses eventos aqui do tempo do fim. E aí você vai chegar a uma conclusão comigo. O tempo do fim não é para ser temido, mas sim levado a sério. Por que Daniel 12, 1 e 2 nos mostra que o tempo do fim não é para ser temido, mas para ser levado a sério? Se você analisar esta sequência de 3 eventos, é que aqui desconfigurou a numeração, mas é 1, 2, 3, tá bom? Primeira coisa que acontece em Daniel 12, 1 é o levantamento de Miguel. Nós sabemos que Miguel é um título, é um nome de guerra que Cristo utiliza no conflito contra Satanás. Não vou entrar nesse mérito agora, mas só para você saber que é o término. Quando Miguel se levanta, ali diz respeito ao término da obra de Cristo no santuário celestial, fim do juízo pré-advento, termina o tempo de graça para a humanidade, e nesse período o evangelho, obviamente, foi pregado em todo o mundo. Todos terão tido a oportunidade de conhecer alguma coisa a respeito do plano de salvação. O segundo acontecimento, que seria o item número 2, ocorre um tempo de angústia. Diz que quando se levanta Miguel, ocorre um tempo de angústia, o qual nunca houve sobre a terra. É lógico, queridos, que em consequência da conclusão da obra de juízo pré-advento, e todos os casos foram decididos, não tem mais uma razão
de o Espírito Santo continuar atuando nos ímpios, cada caso foi decidido. Então, neste momento, também, o Espírito Santo é retirado. Como consequência da retirada do Espírito Santo, se você e eu achamos que o mundo é mau, nós vamos ver coisas muito piores quando isso acontecer, porque hoje o poder refreador do mal se encontra aqui. Quando ele sair, ocorre a perseguição aos cristãos, que nós lemos ali em Apocalipse 13, novamente igreja e Estado se unem, aí vem esse tempo de angústia terrível, o cristão será boicotado economicamente, como consequência, Deus vai punir os perseguidores com as 7 pragas do Apocalipse, como lemos nos capítulos 15 e 16. Então, esses 2 tópicos aqui, levantamento de Miguel e tempo de angústia, nos mostram que o tempo do fim, a angústia no tempo do fim deve ser algo levado a sério. Mas não é algo que deve trazer um pavor para você. Por quê? O que diz o item 3? O que acontece em resultado do levantamento de Miguel e depois da angústia? O que acontece? Salvação para o povo de Deus. E diz ali, no versículo 2, no verso 1 na final, na verdade, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, e muitos os que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então você percebe, para aquele que ama a Cristo, para aquele que é um amigo de Cristo, o tempo do fim não é um momento de medo, é um momento sim de ficar esperto. É para você levar a sério. Então tenha em mente essa sequência. Imagine aqui item 1, 2 e 3. O item 3 é a salvação para o povo de Deus. E como consequência de tudo isso, apesar de neste intervalo ter um momento de angústia, o resultado final da conclusão da obra de Cristo no santuário celestial será o quê? A sua volta, a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. Então você percebe por que o tempo do fim não é para ser temido, mas sim levado a sério? Porque se você ficar com medo, primeiro você está sofrendo antes do tempo. Segundo, você estaria demonstrando uma falta de confiança no poder protetor de Deus. Levar a sério significa o quê? Orar. E aí nós entramos aqui diretamente no tema. Quando Cristo fala da destruição de Jerusalém no ano 70, depois de Cristo, uma espécie de primeiro fim do mundo, né, para o povo de Deus, ele dá aqui um conselho que se aplica a todas as eras, especialmente ao nosso momento, em que vai ter aquele tempo de angústia de Daniel 12, 1 e 2. O que Cristo diz para você e eu fazermos neste período? Estejam sempre, na verdade antes, né? Antes de chegar esse período, estejam sempre atentos e orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Como parte do preparo, e como diz na linguagem jovem, não é? Para você ficar antenado e preparado para esse momento, você tem que orar. Então a oração é colocada por Cristo aqui como algo de muito importante na escatologia. Para sobrevivermos à perseguição, ao boicote econômico, nós precisamos adquirir um preparo hoje enquanto tudo está sobre calmaria, em comparação com o que há de vir. Eu sei que a nossa vida não é uma calmaria, temos muitas pressões internas, externas, muitas questões com as quais lidarmos, mas isso ainda, amigos, é pouco em comparação do que há de vir. E aí, Cristo coloca a oração como algo fundamental para o nosso preparo para o tempo do fim. Essa citação do livro Grande Conflito é muito interessante também. O tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar-se sobre nós. Necessitamos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiados indolentes para obter. Eliot fala uma coisa aqui muito verdadeira. E eu olho isso e eu olhando para mim mesmo, eu percebo que eu tenho que me antenar nisso daqui. Nós precisamos de uma experiência agora
mais forte e íntima com Deus. Porque se eu não estiver preparado para enfrentar as angústias, as perseguições, os dissabores da vida hoje, não será amanhã que eu estarei preparado para isso. E ela fala de uma coisa: muitos são demasiado indolentes, negligentes para obter este preparo. Nós temos que sair desta indolência. E você vai ver nessas citações a seguir agora, que a oração, o estudo da Bíblia e o apego à verdade são os ingredientes aí principais no preparo para a volta de Cristo, para o tempo do fim. Tem outras coisas, mas eu quis destacar essas aqui com base nesses textos que eu selecionei para você. Vamos lá. Primeiro, veja como a oração e o estudo da Bíblia estão aqui interligados, né? O pastor Felipe Amorim falou sobre isso também aqui hoje. Agora, essa citação é muito importante. Apenas, preste atenção aqui no apenas, depois eu vou voltar aqui. Os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberam o amor da verdade, e estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Sabe o que esse apenas indica? Que se nós não formos diligentes estudantes da Bíblia, ou seja, se nós passamos muito mais tempo com as redes sociais do que com a palavra de Deus, não vamos conseguir. Não é porque falta amor, graça e disposição em Deus, não é isso. É porque os enganos satânicos serão tão poderosos que se eu não entender os bastidores que me foram revelados, óbvio, do conflito cósmico entre o bem e o mal, se eu não entender as estratégias de Satanás ao longo da história para destruir as pessoas e causar dor no coração de Deus, se eu não entender isso, eu vou ser presa fácil. Mas muito fácil. Não vou entrar nesse detalhe aqui agora, mas imagine quando Satanás falsificar a volta de Cristo e os anjos maus personificarem mortos e se fazerem de que estão sendo ressuscitados pelo poder dele. Como é que o indivíduo não vai crer que aquilo é de Deus se ele não conhecer isso previamente e não tiver também um apego à verdade? Receber a verdade com amor é você gostar mais da verdade do que dos teus sentimentos, da tua própria lógica. Por mais que a tua lógica e os teus sentimentos contrariem a verdade, você vai ter consciência, não. Eu gosto de fazer isso que é errado, a minha lógica diz que é assim, mas a verdade diz isso, eu me apego à verdade, mesmo que eu queira fazer o que é errado. Isso que é apego à verdade. Você gosta mais da lógica de Deus do que da sua. Então o estudo da Bíblia, amigos, é muito, muito importante. Profetas e Reis, página 626. Os cristãos devem estar se preparando para aquilo que logo irá cair sobre o mundo como terrível surpresa. E esta preparação deve ser feita mediante diligente estudo da palavra de Deus e pelo levar a vida na conformidade com seus preceitos. Que interessante. O diligente estudo da Bíblia, ele é seguido, né, por uma vida em conformidade com seus preceitos, que são, obviamente, todos os mandamentos de Deus na Bíblia, em especial o Decálogo, que é o resumo de toda a lei moral de Deus que existe. Só que eu queria aqui fazer uma advertência para você importante. Essa obediência aos preceitos não é uma obediência legalista, tá? É uma obediência resultante de você ter sido justificado pela fé em Cristo. O que é uma obediência legalista? É aquela que você obedece para obter o favor de Deus. Isso está errado. Paulo usa uma expressão ali em Romanos 1,5 e Romanos 16,26, muito interessante. Eu até peço que você leia na sua Bíblia depois. Ele usa uma expressão assim, ó, obediência por fé. O que quer dizer obediência por fé? É uma obediência não para você conseguir algum mérito de Deus,
mas porque você tem fé em Deus, de que Ele quer o melhor para você, e porque esta obediência é resultado de uma vida que foi justificada unicamente pela fé em Cristo. Quando você ler Apocalipse 14:12, que eu coloquei ali entre parênteses, que diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, lembre que a guarda dos mandamentos não está dissociada da fé em Jesus. Dr. Knight, George Knight disse, né, que uma das características do povo de Deus nos últimos tempos é o equilíbrio entre fé e obras. E nós lembramos de Romanos 5,19. Lá é dito: assim como pelo pecado de um só, muitos se tornaram pecadores, pela obediência de quantos mesmo são a humanidade justificada? De um só, muitos serão tornados justos. Então a sua obediência não justifica você perante Deus. Você pode ficar hoje, daqui em diante, 100% do tempo sem pecar, você ainda tem débito para com Deus. Então, se não é Jesus Cristo, já era para você e para mim. Então, esta obediência, essa conformidade com os mandamentos de Deus, não é para eu ser salvo, mas é porque eu fui salvo, justificado pelos méritos de Cristo, a obediência e a justiça dele foram transferidas para me livrar da condenação eterna, e como resultado agora eu passo pela santificação. E essa santificação envolve, como diz Hebreus 8:10, Deus escrever, imprimir esses princípios da sua lei no meu coração. Então você não vai simplesmente guardar o sábado no tempo do fim. Eu vou guardar hoje o sábado para eu não ter no futuro a marca da besta. Não adianta nada. A guarda do sábado vai ser um sinal externo de uma santificação interna pela qual você e eu passamos ao longo da vida inteira. É por isso que em Ezequiel capítulo 20, versos 12 e 20, o sábado é também um memorial da santificação que encontramos em quem? Em Deus. Porque o texto fala assim: santificai os meus sábados, para lembrar-te, né, que eu sou o Senhor que os santifica. Então a obediência é muito importante. Nós sabemos que o quarto mandamento terá um papel fundamental, mas lembre-se, você só vai aceitar o selo de Deus se internamente você passou por uma santificação ao longo da sua vida, como resultado da sua fé em Cristo e da justificação que você recebeu antes. Então é importante ter isso em mente. Ellen White também fala uma coisa muito importante na página 627. Devemos familiarizar-nos agora com Deus, provando as suas promessas. Devemos tomar tempo para orar. Queridos, por que ela diz que nós devemos estar familiarizados com Deus agora? Porque depois nós vamos precisar de uma força a mais, de um poder extra, diríamos assim, para resistirmos. É claro que nós teremos recebido a chuva serôdia, mas lembre-se que para receber a chuva serôdia, né, que esse derramamento especial do Espírito, tem que ter um preparo anterior, né? Então é a tua vida de oração. Mas seja franco com Deus na sua oração. Vocês sabem que uma das coisas que eu aprendi, que me ajudou muito na minha vida espiritual, aprendi na terapia. Na terapia, num consultório de psicoterapia, se você quer receber cura emocional e ser ajudado, você vai ter que aprender a tirar sua máscara. Não tem jeito. Se você não tirar sua máscara, não tem como o profissional te ajudar. E ao aprender a tirar as minhas máscaras, eu aprendi uma coisa muito interessante. Que na oração eu também preciso tirar as minhas máscaras. Eu preciso parar de pedir para Deus para eu não fazer aquilo que eu quero fazer. Me ajude, Deus, a não fazer isso. Mas eu quero fazer isso. Então, o que eu aprendi? Eu tenho que orar diferente. Deus, eu quero fazer uma besteira. Estou com vontade de enfiar o braço na cara de um indivíduo. Mas me ajude a não ter a vontade de fazer isso. Porque não adianta eu dizer para ele: Senhor, me ajuda a dar um soco nesse cara, mas eu estou louco para dar um soco dele. E na primeira oportunidade,
Vou partir no meio. Mas então tem que mudar. Senhor, olha, eu estou com esse sentimento pecaminoso, estou com vontade de fazer isso, eu peço que o Senhor me ajude a perder essa vontade. E aí eu notei que quando eu comecei a orar a Deus mais francamente, além de eu me sentir melhor e mais leve, eu senti mais a atuação de Deus nas respostas às minhas orações, porque eu percebi, quando nós somos honestos com Deus, nós damos a Ele a permissão real para Ele agir. E aí ela fala também ali, ó, devemos provar as suas promessas. Você precisa memorizar promessas da palavra de Deus para você usar tanto nos momentos agora de angústia quanto no tempo final. Não usando decoreba da Bíblia, não é isso. Você decora agora, daqui umas horas você esquece, mas internaliza o conceito. Se não lembrar onde está, não tem problema, mas lembra que a promessa está lá na Bíblia. Internaliza, memoriza, para você citar para você mesmo, nos momentos de provação, de tristeza, de angústia. E aí você vai perceber que a palavra de Deus é muito poderosa. Só de você recitar certas promessas bíblicas para você, você já vê que alguma coisa muda no seu estado de espírito e na sua vida. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor. De quem será que nós estamos, amigos, nos aproximando mais e mais hoje? Do Senhor ou de qualquer outra coisa que não seja o Senhor? E aí continua. E achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar e estar em pé na batalha do dia do Senhor. Eu tenho que buscar esta preparação para a crise final de qualquer jeito ou fervorosamente? O que vocês entenderam ali? Fervorosamente, com vontade. Porque não é uma coisa natural, amigos. A nossa tendência realmente é gostar daquilo que não é espiritual. Mas o Espírito Santo, ele implanta em nós uma nova natureza, né? Como lemos em João 3. E 2 Coríntios 5,17 diz, né? Quem está em Cristo é uma nova criatura. Então há um implantar de uma nova natureza. Agora, depende de você alimentá-la e eu também alimentá-la. E oração, estudo diligente da Bíblia, busca fervorosa por este preparo, são coisas que nos alimentam. Tá? Então, finalizando, o nível de preparo para o tempo do fim, queridos, será proporcional ao tempo que você e eu dedicamos em nossa busca por Deus, ao estudo da Bíblia e à oração nos dias de hoje. Não vai dar para eu deixar para o último momento. Se eu deixar para o último momento, é bem provável que não dê tempo de fazer mais nada em meu favor. Então tem que ser isso hoje. O nível de preparo será proporcional ao seu preparo hoje. E eu pego essa citação aqui do pastor Manuel Pereira de Andrade, pai do Milton Andrade, que foi do quarteto Arautos do Rei. Ele tem um livro muito bom, Escatologia, um estudo sobre os sinais dos últimos dias. Através da oração, a igreja estará adquirindo força para suportar a crise que se aproxima. E essa força moverá a mão do Onipotente em seu favor para sustentá-la, ampará-la e salvá-la. Todos os recursos, amigos, da onipotência estão à nossa disposição se nós orarmos. Impressionante, mas é assim que funciona. E através da oração nós adquirimos força para suportar o que se aproxima e Deus, com a sua mão, vai sustentar os seus filhos, ampará-los e salvá-los. Você só tem a temer o futuro se no presente você não é amigo de Cristo. E aí eu dou um outro e último texto para você ver que você tem que sim levar a sério o tempo do fim, mas não ver em pânico por causa dele. Por quê? Você tem que ter segurança da sua salvação em Cristo. O que Cristo promete em João 10, 27 a 29? Para os seus seguidores todas as épocas.
Não interessa se foi antes, durante ou depois da perseguição. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Fala da segunda morte aqui, né? Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim. E ele é mais poderoso que todos, inclusive o diabo, obviamente. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. É por isso que Cristo falou em Lucas 21:19 o seguinte: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Se você não desistir de Jesus, preste bem atenção nisso aqui. Se você não desistir de Cristo, se você não sair do aprisco dele, o diabo não pode tirar a sua salvação. Não pode, não tem conversa. Ou você acha que o diabo é mais poderoso que Deus? Seria ridículo, né, pensarmos uma coisa dessa. Se você permanecer em Cristo, se você permanecer ligado à videira, o diabo não pode cortar você de lá. Mas há um porém. Se. Deixo uma tarefa para você, lê em casa Apocalipse 7, 9 a 17. Veja a vitória dos 144 mil, que é o grupo de justos que estará vivo por ocasião da volta de Cristo. Veja o que vai acontecer por eles perseverarem. Os versos 13 e 14, por exemplo, dizem, né, que os 144 mil vieram de uma grande tribulação, ou seja, vieram de um momento difícil. Não foi brincadeira. Sabe, mas eles tiveram a vitória com base nisso aqui, ó. Versículo 14. São esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Olhe para Jesus e você não verá como se perder. Agora, se você olhar para você, você não vai ver como se salvar. Olhe para Ele. Verso 15, razão, porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Verso 16, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Eu almejo esse dia, meus amigos, quando nós nunca mais vamos ter nem mesmo medo ou receio de perdermos até mesmo um animalzinho doméstico. Quanto mais termos medo e receio de perdermos as pessoas que amam. Não fique de fora deste grupo. Seja justificado pela fé em Cristo, mas permita que o Espírito santifique a sua vida. Permita que Ele imprima os princípios amorosos de Deus no seu coração. Tenha uma relação correta para com a lei dEle, como aprendemos em Apocalipse 14, 12. E ore. Tire as suas máscaras diante de Deus. E você vai dar autorização para Ele fazer grandes milagres maiores na sua vida. Que Deus te abençoe. Um ótimo restante culto. E que a certeza daquele mesmo poder que capacitou todos os perseguidos ao longo da história, até mesmo os mártires, tenha certeza que esse poder vai capacitar você também. É só você não desistir de Cristo. Em Cristo a sua vitória é mais do que garantida. Deus te abençoe.